Olá, amigos, tudo bem? É uma alegria poder falar com vocês. Hoje nós estamos dando sequência à nossa série de reflexões no Evangelho de João. E hoje, de forma especial, João capítulo 6. Aqui nós encontramos Jesus, o pão da vida. João ele conta a história da multiplicação dos pães, uma história que também é contada nos outros evangelhos. Porém, na narrativa do capítulo 6, João acrescenta um elemento que é único aqui em João, logo após a história da multiplicação dos pães, que é Jesus se apresentando como o pão vivo que veio do céu. Na história da multiplicação dos pães, que está em João capítulo 6, nós encontramos aquela grande multidão ouvindo Jesus, estava com fome, e Jesus não poderia despedi-los sem comida, e aí então os discípulos procuram para ver se há comida, e entendem que precisaria de muito dinheiro para comprar comida para toda aquela multidão, mesmo que tivesse um local ali onde vendesse essa comida. E aí André, ele encontra um menino com alguns pães e peixes. Aqui eu vou ler aqui o verso específico, é João capítulo 6, no verso 9. E aí André diz assim: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Ou seja, o que vai adiantar, né? Esses 5 pães e esses 2 peixes. Porém, 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus podem alimentar uma grande multidão, é o que a história mostra. Jesus orienta que eles deveriam orientar e ajudar as pessoas a se sentar ali, e ele então ora, e um grande milagre acontece, os pães são distribuídos, os peixes, e o alimento é suficiente para todas as pessoas, e ainda Jesus orienta que eles deveriam recolher o que sobrou, e ao recolher o que sobrou, o texto diz aqui que sobraram 12 cestos com os pães, e também esse alimento poderia ser guardado para alimentar outras pessoas que precisassem. Mas um ponto importante da história está no verso 15. Sabendo, pois, que Jesus estava para vir com o intuito de arrebatá-lo, aliás, o texto diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, imagina você ter um rei, né, um líder, que ele multiplica milagrosamente pães e peixes, e ele resolveria todo o problema da fome. E ninguém precisaria trabalhar, porque é só ir ali, ouvir as suas mensagens, e ele multiplicaria o pão. Então seria muito cômodo. Muitas vezes as pessoas procuram apenas as suas necessidades físicas. Depois, Jesus ele atravessa o mar, os discípulos vão de barco e Jesus aparece andando sobre as águas, mas as multidões estão procurando Jesus. E o verso 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Agora, queridos, olha a resposta de Jesus, porque eles pegaram o barco, atravessaram ali o mar, ali de Tiberíades, eles estavam à caça de Jesus, né? Será que o interesse deles era salvação, era vida eterna? Olha o que Jesus responde para eles no verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. E aí Jesus começa a falar para eles: olha, eu sei que vocês me procuram não por causa da vida eterna, mas porque vocês comeram pão e se fartaram, estão com fome de novo, querem mais pão. Vocês estão procurando e buscando comer, encher a barriga, comer o pão, os peixes. E Jesus segue dizendo, no verso 32 ele diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu,
O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. E no verso 34, eles então disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E aí Jesus responde: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus fala: Eu sou o pão da vida, eu sou o alimento verdadeiro. Se vocês se alimentarem de mim, da minha presença, se habitar na vida de vocês, no interior, no coração de vocês, vocês jamais terão sede. Sede e jamais terão fome, né? Qual era o problema dessas pessoas? Será que há alguma coisa errada em buscar as nossas necessidades, o alimento, aquilo que nós precisamos? Algum pecado nisso? Não. Mas o que Jesus mostrou para eles é que eles queriam apenas pão. Sim, o pão que perece, o pão que apodrece, o pão alimento. A pergunta é: eu e você, o que nós buscamos? O que nós procuramos? Será que é apenas pão? Será que vamos à igreja, buscamos a Deus, porque queremos apenas que Ele nos abençoe com bens materiais, com a roupa, com a casa para morar, um carro e principalmente comida, pão? Ou será que procuramos o Senhor porque queremos a vida eterna, porque queremos a paz que Jesus pode dar, porque queremos sermos transformados por Ele e ser instrumentos para transformar a vida de outras pessoas? Que eu e você não sejamos como essas pessoas. Eles queriam apenas pão, e Jesus tinha dado pão que sacia a fome física, mas queria dar a eles a sua vida, o pão da vida, que supre as necessidades eternamente. Que Deus abençoe muito você e a sua família, e possamos procurar colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero orar com você e a sua família. Nosso Deus e amado Pai, estamos aqui como teus filhos, te buscando e buscando orientação da tua palavra. Que nós não sejamos como aquelas pessoas que procuravam apenas o pão que perece, mas que cada um de nós coloque o Senhor em primeiro lugar, Jesus Cristo, o pão da vida. Abençoa, Pai, teus filhos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, você e sua família. Que a paz de Jesus esteja com você. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.